Metrópolis marca presença pela primeira vez com um videocast em um dos maiores encontros de tecnologia, inovação e criatividade do mundo, a Campus Party 2025. Dessa vez, direto aqui de Brasília, sede nacional do evento, vamos conversar com os protagonistas do futuro, gente que respira inovação, transformação digital, comunicação e novas formas de pensar o mercado. Eu sou Cibele Moreira e te convido a acompanhar o nosso bate-papo. Estou aqui com a Michelle Schneider. Ela é futurista, palestrante internacional, é uma das vozes mais influentes do LinkedIn. Depois de passar por empresas como Google, TikTok, LinkedIn, ela decidiu empreender. E hoje ajuda negócios a usarem inteligência artificial de forma inteligente e estratégica. Também é autora do best-seller O Profissional do Futuro e da famosa palestra TEDx, que já impactou milhões de pessoas pelo mundo. Seja muito bem-vinda, Michelle. Muito obrigada, Cibele. Obrigada pelo convite. Uma honra e prazer estar aqui com vocês. Legal. Michelle, sua carreira passou por gigantes como Google, TikTok e LinkedIn. O que te fez decidir deixar esse mundo corporativo para empreender? Olha, Cibele, é uma resposta longa que eu vou tentar encurtar aqui para caber no nosso tempo. Eu trabalhei por 20 anos no mundo corporativo, grandes empresas, e na maior parte dessa carreira eu fui muito feliz. E acho que o início de eu pensar na minha carreira fora do mundo corporativo, acho que a primeira picada que eu levei aí quando eu falo de futuro e inovação foi em 2016. Eu liderava a vertical de educação do LinkedIn, era head de educação lá. E eu fiz uma viagem para o Vale do Silício para visitar as universidades mais inovadoras de lá. E a minha cabeça voltou fervendo. Foi universidade que não tinha professor, mas tinha campus. Universidade que não tinha campus. Fui na Singularity, que é uma escola de negócios que fica dentro da NASA, lá no Vale do Silício. E não podia imaginar um dia dar aula. Hoje eu dou aula na Singularity aqui no Brasil. Então a minha cabeça explodiu. E logo que eu voltei, eu escrevi um artigo, ele viralizou e me fizeram um convite para eu fazer esse TED Talk, essa palestra. O tema era o profissional do futuro. E aí eu estudei mais um pouco como que a IA ia transformar as carreiras. E essa palestra viralizou, tem milhões de views. E desde então eu sempre recebi muitos convites. Mas como eu trabalhava nessas grandes empresas, eu não tinha nem agenda, tempo, meu foco estava todo no trabalho. E em 2022 eu recebi um convite para escrever um livro, e o tema do livro era O Profissional do Futuro. Então, basicamente, essa foi a jornada para não parecer que é de um dia para o outro. Agora eu não quero mais, né? E eu vim costurando isso na minha cabeça. E quando eu recebi o convite para escrever o livro, e voltei a refletir sobre esse profissional do futuro, duas coisas vieram na minha mente. A primeira foi, eu queria mergulhar de cabeça no assunto. Inteligência artificial, futuro do trabalho. Porque quanto mais eu aprendia, mais eu estudava, mais eu lia, mais eu queria só fazer aquilo, eu não queria mais voltar para o meu dia a dia. E a segunda, o segundo fator que me ajudou a ter esse impulso para pedir demissão no mundo corporativo foi que eu vinha sofrendo muitas questões de saúde nos últimos anos, né? Então, em um período de 2 anos, eu precisei fazer 4 cirurgias e uma delas foi muito séria, que eu precisei operar minha coluna. Muito sério fisicamente, acabou impactando bastante a minha saúde mental. E ali eu percebi, bem nesse momento de eu olhar para o profissional do futuro e pensar no profissional do futuro, que foi bem quando eu recebi o convite para o livro, eu olhei para mim e falei, talvez eu não esteja no caminho certo para ser essa profissional do futuro. Então, acho que o livro foi o grande convite realmente para eu poder seguir aí um pouco da minha intuição e do meu coração, e hoje eu estou realizada. Ai, que legal. E o que mais te marcou aí nessa transição das Big Techs para esse mundo aí, né? Ai, nossa, são tantas coisas, mas eu acho que talvez uma das maiores é a liberdade. De você não ter call o dia inteiro. Acho que nos últimos anos, minha agenda eu abri, eu não tinha meia hora livre, assim. E de repente você ter a liberdade de começar a colocar tempo e energia no que faz sentido para você, eu falo que foi quase mágico, assim. Porque a hora que você tem essa liberdade, essa autonomia de pôr tempo aqui, pôr energia ali, eu quero estudar isso e etc. Parece que todo
Acho que todo o resultado que você vinha entregando para uma empresa, de repente você vai entregando para você e para sua própria carreira. Então, acho que eu poderia citar várias, mas sem dúvida alguma, a que mais me marcou foi essa liberdade, assim, de tomar as minhas próprias decisões. E não que não tenha os riscos por trás disso também, mas tem dado certo. Legal. Você fala muito sobre o profissional do futuro, né? O que é esse profissional do futuro para você? Se quiser saber com profundidade, tem que ler o livro. Mas eu vou dar um spoilerzinho. Eu embaso as habilidades desse profissional do futuro num estudo do Fórum Econômico Mundial chamado Futures Job Report, ou o relatório de empregos do futuro, né? Futuro do trabalho. E nesse estudo, eles compõem 10 habilidades que vão ser fundamentais para esse profissional do futuro. Então, o estudo ele vai evoluindo e vai mudando ao longo dos anos. Mas, basicamente, para essa década, tem 10. E dessas 10, eu componho algumas entre elas, porque elas são misturadas. E eu falo que 10 vira quase 20. E eu sou aquela pessoa que, se eu preciso aprender 20 coisas, se eu cheguei na sexta, eu já esqueci a primeira. Sei lá, na oitava, você é assim também? Sei. Acho que a maioria de nós, né? E aí eu fui combinando essas habilidades, eu trago 4 blocos desse profissional do futuro, tá? O primeiro deles, eu conecto as habilidades de curiosidade, aprendizado contínuo e criatividade que estão no estudo. E eu trago num capítulo que eu chamo de mente inovadora. Já, se você quiser, a gente fala de cada um deles, tá? Sim. O segundo se chama letramento tecnológico. O terceiro, inteligência emocional, que do estudo eu conecto motivação, autoconhecimento, empatia e escutativa. E o último, no estudo tem resiliência, flexibilidade e agilidade, e eu trago num capítulo que eu chamo de saúde mental. Então, as 4 características para mim são essas: mente inovadora, letramento tecnológico, inteligência emocional e saúde mental. Legal. Tem alguma que se sobressai mais que a outra? Olha, eu acho o seguinte. Primeira coisa que eu sempre falo quando eu dou as minhas palestras, ou até no livro, muitas vezes a gente acha que por onde eu começo, né? Acho que é um pouco essa a sua pergunta. E eu acho que vai muito de cada um. E o que eu costumo dar de dica é, se a saúde mental não está em dia, esse tem que ser o primeiro pilar. Porque se você não está bem mentalmente, vem aqui a Michelle e fala, agora você precisa aprender letramento tecnológico, aprender a usar tecnologia e inteligência artificial, vai ser mais um peso, né? Agora, se você tá bem, tá numa fase boa física, mentalmente, normalmente eu tendo a dizer, acho que o letramento tecnológico, num momento como hoje, sem dúvida alguma, e o que é esse letramento tecnológico, né? É basicamente a gente desenvolver esse repertório de tecnologia. Nas minhas palestras e no livro eu falo que, no futuro, todos nós, de alguma forma, a gente vai se tornar um profissional de tecnologia. E quando eu falo isso, não quer dizer que a gente vai ter que aprender a codar, até porque a IA tá vindo aí, codando muito melhor, né? Estamos muito próximo do momento em que a IA vai codar melhor do que nós humanos. Mas esse repertório de que ferramenta de IA que existe hoje para que eu me torne mais produtiva? Seja eu um advogado, um médico, um jornalista, um desenvolvedor, qualquer área hoje já tem ferramentas. E existe uma frase que tem sido muito dita pelos especialistas de futuro do trabalho, que é a seguinte: a gente não necessariamente vai ser substituído por uma IA, mas pode ser que a gente seja por um ser humano que saiba usar IA melhor do que nós. Então esse seria o meu segundo pilar aí, e não que os outros não sejam. Todos são, é difícil escolher um, né? Sim, e assim, você é sócio de uma empresa que ajuda outras empresas a solucionar, né, ter umas soluções melhores com IA. E eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre isso e qual o maior erro, né, que as empresas podem cometer ao tentar implementar IA no seu negócio. Perfeito. Esse é um grande desafio para todas as empresas, né? Porque é um tema muito novo, tá todo mundo aprendendo junto. Essa consultoria com a sua sócia se chama Signal Cipher, é uma consultoria americana. Eu estou trazendo ela para o Brasil, é super recente. Mas quando você pergunta quais são os erros principais, basicamente são 2. O primeiro, para a gente poder trabalhar de melhor forma com a IA,
você precisa ter feito uma integração dos dados muito bem feita. Sim. O que a maior parte das empresas tem um grande desafio de fazer. Então, isso é uma parte onde a gente ajuda bastante, onde você começa a estruturar e organizar todos os dados da sua empresa dentro de uma mesma base, né, dentro de um mesmo data lake, porque aí você consegue trabalhar com seus próprios dados. E o segundo, e talvez mais importante, é a capacitação da força de trabalho, e não só a capacitação técnica, mas é quase uma mudança de mindset, uma mudança de cultura. Porque a gente tende a querer adaptar a tecnologia do futuro com a nossa mente do passado. Então, um ótimo exemplo para isso é o ChatGPT. A maioria das pessoas, quando elas começam a usar, elas usam como se fosse o Google. E a grande maioria ainda usa dessa forma. Tem um vídeo recente do Sam Altman, que é o fundador e CEO da OpenAI, que ele fala o seguinte, eu vi mês passado, que as gerações, ele fala 40 a mais como se fossem as mais velhas. Eu fiquei assim, uau, eu já tô na mais velha, mas enfim. Fala que essa geração ainda usa o ChatGPT como se fosse o Google. Sim. Fala que a geração Z ali, enfim, né, e um pouco dos millennials ainda, usa como se fosse um parceiro de vida, onde você vai conversando, um terapeuta, você vai falando sobre os desafios da sua vida. E quem tá melhor usando o ChatGPT é a galera que tá na faculdade. Porque eles não têm o viés de como trabalhar. Então eles já começam a ter o melhor, ele fala que usam como um sistema operacional. Então esse é um grande desafio para as empresas, porque muitas delas, elas dão a licença para os seus funcionários, elas dão cursos para eles, mas se a gente não for genuinamente curioso para sentar e aprender e testar e deixar para trás o que a gente fez a vida inteira e se propor a aprender uma nova forma de trabalhar, pode ser muito desafiador. E é um grande desafio para as empresas, né? Então a gente trabalha muito nessas duas frentes, na integração de dados e na parte de mudança de mindset, treinamento e cultura. Legal. E para finalizar, né, você é uma das poucas brasileiras a ter o selo do LinkedIn Top Voice. Ah, que legal. Então, qual é o segredo para produzir um conteúdo relevante e autêntico nessa rede? Olha, eu sou super suspeita, eu sou apaixonada pelo LinkedIn, trabalhei lá 6 anos e meio e amo a plataforma independente, né? Amo como empresa, amo como hoje usuária. E eu acho que tem algumas dicas. Quando eu comecei a gerar conteúdo, fui pedir essas dicas pro pessoal lá do time editorial. Então acho que a primeira, sem dúvida alguma, é você entender qual é o seu nicho, sobre o que você vai falar. Porque senão, se a gente quer só surfar a onda do que tá na moda e qual é o, né, hot topic ali, o tema quente do momento, a gente não cria essa nossa credibilidade. Então, quando eu comecei a estruturar como eu ia trabalhar o meu LinkedIn, eu decidi que eu ia falar de futuro do trabalho. É o tema do meu livro, né? É o que eu dou aula hoje. Então, essa ficou a minha linha editorial, vamos dizer assim. E acho que a segunda parte é começar a tentar testar, sem se cobrar muito. Testa, vê o que funciona, vê o que não funciona. Óbvio que frequência é super importante em qualquer rede social. Então, se conseguir postar todo dia, melhor ainda. Se não, pelo menos 2, 3 vezes por semana. Essa cadência, essa constância é super importante também. E acho que o terceiro, sem dúvida alguma, acho que é a autenticidade. Né? Se mostrar um pouco, ser autêntico, não querer copiar alguém. Encontrar um pouco qual é o seu estilo, qual é o seu tom de voz. E acho que não se cobrar tanto, porque no dia a dia a gente vai aprendendo e vai achando mais o caminho. Sim, perfeito. Muito obrigada, viu, Michele? Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Metrópolis, direto da Campus Party. Obrigada por nos acompanhar nessa conversa e todos os conteúdos estarão disponíveis no nosso portal, metrópolis.com, e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigada.